Oi, pessoal do YouTube, tudo bem? Muito obrigada pela presença de todos aqui. Hoje é um vídeo um pouco diferente, porque geralmente eu venho trazendo dicas para melhorar a vida das pessoas, mas hoje eu quero falar sobre coisas importantes que têm me acontecido já de 5 anos para cá, mas que na verdade acontecem comigo desde que eu nasci. Esse vídeo não é um vídeo de vitimização, não tem nada a ver com vitimização, não tem nada a ver com coitadismo, não tem nada a ver com, coitada, ela precisa se expor porque ela precisa que tenham compaixão dela. E isso também não é uma exposição de feridas e sangramentos para que os tubarões, que são as pessoas más que existem no mundo, venham se aproveitar do meu sangue. Este vídeo são simplesmente relatos de experiências que eu tive, que eu tenho, que estão sendo tratadas e curadas, tanto na parte da psiquiatria, quanto na parte psicológica, quanto na parte espiritual, comportamental, científica, vou dar um pouco de embasamento científico, e são explanações para que ajudem pessoas que sofrem disso e que não sabem que sofrem disso, porque poucas pessoas sabem que isso existe ou que existem pessoas que sofram disso, porque pouca gente tem acesso à informação no Brasil por causa do problema da educação, tirando o espectro, obviamente, do ramo médico e das pessoas que trabalham com isso no dia a dia, nos CAPs ou nos manicômios, que já não são mais chamados de manicômios, são clínicas psiquiátricas, mas o movimento manicomial existiu por muito tempo no país. Enfim, eu vim aqui contar algumas histórias minhas, pessoais, me abrir. Considerem também isso uma carta aberta aos meus amigos e às pessoas que me conhecem, já fazendo Ho Oponopono, pedindo me perdoe, sinto muito, te amo, te abençoo e sou grata, porque durante alguns surtos psicóticos que eu tive, exatamente por ser psicótico, eu estava fora de mim, então eu acabava discutindo e brigando com pessoas que não tinham nada a ver com os meus problemas, envolvendo as pessoas em questões minhas, falando de traumas, desabafando e sendo inconveniente, mas nunca foi nada pessoal contra ninguém. Então isso tem que ficar claro. O que é transtorno borderline, que é uma característica, que é um transtorno de personalidade? Não é uma doença, é um transtorno, é um modo de funcionamento do cérebro. O transtorno de personalidade borderline é um transtorno mental grave caracterizado por um padrão de instabilidade contínua do humor, no comportamento, autoimagem e funcionamento. Os sintomas mais comuns da síndrome englobam instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, baixa autoestima, impulsividade e relações sociais muito prejudicadas. Essas experiências geralmente resultam em ações impulsivas e relacionamentos instáveis. Uma pessoa com a síndrome pode experimentar episódios intensos de raiva, depressão e ansiedade que podem durar de apenas algumas horas a até alguns dias. Alguns indivíduos com transtorno borderline também apresentam altas taxas de ocorrência em conjunto de outros transtornos mentais, o que chamamos de comorbidades, como distúrbios do humor, transtornos de ansiedade, distúrbio alimentar, abuso de substâncias, automutilação, depressão, pensamentos e comportamentos suicidas. Indivíduos com síndrome de borderline podem alternar momentos em que estão estáveis, podem estar aparentemente felizes e alternar com surtos psicóticos, manifestando comportamentos descontrolados. Esta síndrome também pode ser chamada de transtorno de personalidade limítrofe. Vamos falar de alguns sinais e sintomas da síndrome. Os principais sinais incluem esforços frenéticos para evitar o abandono real ou imaginário. O medo do abandono provoca uma necessidade elevada de nunca se sentirem sozinhas, rejeitadas ou sem apoio. Um padrão de relações intensas e instáveis com familiares, amigos e entes queridos, muitas vezes passando de extrema proximidade e amor, porque vivem uma idealização, a extrema fúria ou ódio, que é a desvalorização. Impulsividade, idealizam pessoas, se apaixonam e desapaixonam de modo fulminante, rapidamente desenvolvem admiração e desencanto por alguém.
Tem uma autoimagem distorcida e instabilidade em relação a si mesmo, baixa autoestima, comportamentos impulsivos e muitas vezes perigosos, como gastar compulsivamente, praticar sexo sem proteção, abusar de álcool e drogas, possuem alta sensibilidade à rejeição. Pequenas rejeições provocam grandes tempestades emocionais. Uma viagem de negócios do parceiro pode desencadear uma reação completamente desproporcional, como acusações de rejeição, de abandono e de egoísmo devido a traumas, gatilhos e memórias de dor passadas. Apesar de tudo isso, os borders geralmente são pessoas com alto padrão cognitivo, inteligentes e, segundo o livro da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, Corações Descontrolados, os borders são altamente sedutores, alegres e felizes no momento em que eles estão estáveis, estão felizes e estão bem. Portanto, são pessoas gostosas de conversar, gostosas de conviver. Mas quando se trata da parte do estresse emocional deles, aí as coisas se complicam. Essa é uma característica minha, por exemplo, o transtorno borderline. É um transtorno de humor, são pessoas que têm uma variação muito forte de humor, tem um desequilíbrio na parte do humor, o cérebro tem um determinado funcionamento, assim como o seu cérebro funciona de um jeito, o meu cérebro funciona do jeito, o cérebro das pessoas funciona de um determinado jeito. Tem pessoas que têm mais tolerância à dor física, tem pessoas que têm menos tolerância à dor física, tem pessoas que têm mais tolerância à dor psíquica, outras menos tolerância à dor psíquica. No caso de uma pessoa borderline, existe um conjunto de fatores que podem ser origem genética, de DNA, a pessoa pode ter herdado isso. Como eu estava falando, pessoas têm funcionamentos diferentes e o borderline tem uma série de fatores que podem ser genéticos, herdaram isso, né? A maior parte das pessoas acometidas são cerca de 6% da população mundial. A maior parte das pessoas acometidas, 70% aproximadamente, passaram ou por abusos, ou por estupros, ou por abandono, ou por algum tipo de negligência durante a infância. E aí eu vou falar mais pra frente o que tudo isso quer dizer, né? Que tipos de abusos os pais fazem com as crianças, né? Que vão trazer traumas e vão proporcionar uma possibilidade de gatilho de desenvolvimento do processo de borderline. Quando a gente estuda genética e epigenética, a gente entende que a genética é como se fosse, eu vou exemplificando aqui para vocês entenderem com mais facilidade, porque esse vídeo é esclarecedor e ele tem que ser simples de ser entendido. Eu estudei 20 anos para fazer esse vídeo, sou neuropsicopedagoga, sou coach, enfim, sou professora, sou teóloga, trabalhei com... ok, mas a questão é que eu estudei muito para poder trazer isso de forma mastigada, simplificada, para ajudar as pessoas, como eu expliquei no começo do vídeo. Não é um vídeo de exposição, de vitimismo, eu sou coitada, nada disso. É um vídeo para ajudar as pessoas a entenderem o que acontece com elas, que tipo de ajudas elas podem ter, que tipo de ajuda elas podem ter, que tipo de tratamentos podem buscar, e como os familiares também vão ter que estar envolvidos nesse processo, os cônjuges, os filhos, todo mundo entendendo o que acontece com essa pessoa. Porque além de eu ter transtorno borderline, tenho comorbidades, eu tenho depressão, traços de bipolaridade e tenho TPM disfórica. TPM disfórica é tensão pré-menstrual disfórica. Ou seja, num período do mês, perto da minha menstruação, eu tenho um descontrole emocional ainda maior. E eu descobri tudo isso recentemente. Os meus diagnósticos vieram o de transtorno borderline. Na literatura da própria psiquiatria e da própria psicologia, uma pessoa pode levar de 10 a 20 anos para ser diagnosticada, porque são pessoas que têm uma instabilidade que às vezes se confunde com bipolaridade. Então, borderline, que é uma personalidade limítrofe, ou seja, uma pessoa que está à margem, é uma pessoa que de repente está tudo bem e de repente acontece um gatilho e nada está bem, e a pessoa pode ter um descontrole emocional muito grande, e isso causa muito caos na vida da pessoa, nos relacionamentos, no trabalho. Isso inviabiliza às vezes a vida da pessoa, se a pessoa com o tempo não tiver tratamento psicoterápico, conversar com o terapeuta, se a pessoa não tiver medicação, se a pessoa não tiver consciência do transtorno que ela tem, porque ela não sabe, né? Recentemente, inclusive, alguns atores vieram a público falando sobre isso.
né? As pessoas acham que a pessoa ela tem aquele transtorno, aquele distúrbio ou aquelas instabilidades de humor porque ela é mau caráter. As pessoas acham que ela é mal resolvida ou porque ela quer chamar atenção, porque ela é vítima. Não, ela tem um transtorno, existe um desequilíbrio químico no cérebro, existe um movimento de sinapses e um movimento de reprogramação e de gatilhos e de janelas killers, como diz o Augusto Cury, que faz a pessoa agir daquela forma por medo de abandono, por medo de traição, por problemas sérios de insegurança, de problemas de autoestima, enfim, sem contar os traumas e as memórias de dor e gatilhos que vão gerando tudo aquilo que vai gerando praticamente uma alucinação dentro da cabeça da pessoa. E ela vai entrando em curto-circuito com ela mesma e automaticamente ela começa a afastar as pessoas perto dela, ou ela começa a brigar com as pessoas porque ela tem medo, na verdade, dela mesma e das pessoas. O border, ele tem que ter uma estrutura ao redor dele que traga estabilidade para ele, e eu vou continuar explicando durante esse vídeo, ok? Existem outros atores e atrizes na história que já foram identificados com esse transtorno. A Amy Winehouse, enfim, tanta gente. A Marilyn Monroe, né? Porque o border, geralmente, pelo excesso de sofrimento, ou ele tem um problema sério com suicídio, com automutilação, com cortes. Eu já me cortei, já me mutilei, já enfiei faca no meu braço, já tentei suicídio. E geralmente a característica que diferencia o border, por exemplo, agora eu vou falar de uma forma até agressiva. Por exemplo, a pessoa pensa, pô, o borderline é uma pessoa surtada, que joga coisas, que se corta, que se mutila, que se machuca. Geralmente a diferença, porque daí as pessoas pensam, meu, essa pessoa é louca, essa pessoa é psicopata, essa pessoa é doente, essa pessoa faz mal para parceiro, essa pessoa briga com o parceiro, essa pessoa xinga o parceiro. Existe uma diferença entre isso e um relacionamento abusivo e um relacionamento psicopata, por exemplo. O psicopata, ele não tem empatia, ele não tem sofrimento, ele jamais se cortaria porque ele é narcisista, tá? Ele não tem culpa e ele não machuca a si mesmo. Ele tem prazer orgasmático em machucar os outros, tá? Então isso é uma coisa importante de falar, porque a maior parte das pessoas que são acometidas, dos 6% da população mundial que são acometidas com transtorno borderline, maior parte são mulheres. E 70% dessas pessoas aproximadamente foram abusadas, estupradas e maltratadas na infância, o que gerou um padrão cerebral de autoproteção e de projeção de toda essa problemática que eu já estou explicando aqui. É por isso que se tornam adultos mais difíceis. E não adultos impossíveis, mas mais difíceis, que precisam exatamente de ajuda, de tratamento para equalizar tudo isso e poder ter uma vida normal. Não é uma doença, ela não vai te impedir de viver, ela não vai te impedir de trabalhar, ela não vai te impedir de ter relacionamentos, se ela for bem tratada, bem diagnosticada e bem medicada, tá? Com psicoterapia. Você tem que conversar com psicólogos, você pode fazer terapias quânticas, você pode fazer hipnose para exatamente reprogramar e desprogramar as crenças limitantes, as memórias de dor, as memórias dos estupros, as memórias dos molestamentos, as memórias de tudo que você viveu, porque se você vai limpando a tua mente, limpando o teu HD, você vai renovando, restaurando com pensamentos positivos, com padrões positivos, reforçando com relacionamentos positivos, com uma vida positiva, vai reprogramando a tua mente. Então as curas quânticas, como as constelações sistêmicas, o Theta Healing, a hipnose, a apometria e tantas outras vão te ajudar nisso. Mas a psicoterapia com psicólogo também é importante, porque conversar a respeito e se ouvir, quando a gente fala, o Freud dizia, um dos pais da psicologia, o pai da psicanálise, quando a gente fala, a gente se ouve, quando a gente se ouve, a gente se conscientiza, a nossa consciência se expande e a gente começa a se perceber. Eu tô falando tudo isso porque eu fiz 17 anos de terapia, mas só a terapia não me ajudou. Depois eu tive que entrar com medicação e depois tive que fazer várias limpezas energéticas, descarrego mesmo, desobsessão espiritual, porque quando você entra nesse padrão vibratório de dor, de ressentimento e de mágoa, vários espíritos se aproximam para se alimentar da sua energia, porque estão vibrando no sofrimento junto com você, na raiva, no sentimento de vingança. Porque uma criança que é maltratada, que é molestada, que é estuprada, como aconteceu comigo, dos 5 aos 9 anos, ela vai ficar com esse sentimento de dor, de vingança, de mágoa, de ressentimento. E isso vai trazer uma influência negativa espiritualmente sobre ela. E tudo isso acumulado numa vida pode trazer várias disfunções.
tá? Então isso é um dos aspectos. Então eu falei aqui um pouquinho da parte genética, né? Então, por exemplo, se eu tivesse um filho borderline... Só que existe uma coisa muito bonita na neurociência pós-moderna, que é o conhecimento da epigenética. Eu estava explicando que genética, simplificando, né? Eu parei o raciocínio e vou voltar para o raciocínio. Genética, imagine que genética é o livro. São os dados, as letras, o texto. E a epigenética é a maneira que cada um vai ler esse texto, vai acessar esses dados. Se eu ler, por exemplo, um livro como A Menina que Roubava Livros, eu vou ter uma leitura, eu vou ver um cenário, eu vou ver uma cor de cabelo, eu vou ter uma interpretação dos fatos. Se outras pessoas lerem, segundo o repertório pessoal delas, segundo a percepção e a inteligência delas, elas vão ter uma outra visualização desse cenário. Isso é epigenética. O livro é o mesmo. Então todos nós viemos com uma codificação genética de DNA, certo? Só que cada um de nós, devido às experiências que temos e às energias que trazemos de antepassados e programações de vidas passadas, vai ter uma leitura diferente. Por exemplo, imagine que eu numa outra vida talvez tenha sido um homem e que talvez os meus pais queriam muito biológicos, porque eu sou filha adotiva, eu não sei te dizer como é que, né, foi, porque eu não conheço meus pais biológicos. Ainda tem isso, porque desde o ventre há o processo de rejeição. Essa é uma outra coisa que também pode ter trazido essa questão do borderline. Talvez meus pais tenham sido borderlines, ou sejam borderlines. Imagine que meus pais quiseram muito menino, mentalizaram muito menino. Que energia que estava sendo mandada para os genes? Houve uma energia que foi mandada para os genes. Então os genes vieram no formato físico de uma mulher, mas a leitura genética da epigenética veio masculina. Eu me sinto masculina, eu sou homossexual, eu gosto de mulher. Entende como é que a epigenética também explica a homossexualidade? Aliás, tem um vídeo do Dr. Drauzio Varela no YouTube, se você quiser assistir, leia, assista epigenética, explica a homossexualidade, tem livros sobre epigenética também, para todas essas pessoas que, infelizmente, pela ignorância, que significa ignorar o assunto, não estou xingando ninguém, ignorância significa ignorar o assunto, pela ignorância, por não conhecerem, por nunca terem tido acesso, né? Acham que tudo isso é do diabo, que é pecado, etc, etc, etc. Continuando, então, tem o fator genético, que eu posso ter herdado, tem o fator psicossocial, e tem o fator de gatilho, porque os genes também ligam ou desligam. Por exemplo, uma pessoa recebe o gene da depressão. O pai ou a mãe teve depressão, existe, sei lá, 70% de possibilidade de ela ter depressão, mas tem 30% de não ter depressão. Então o fator psicossocial, que é o environment, que é o que está ao redor dela, a vida que ela leva, os hábitos que ela tem, se ela recebe amor, se ela tem uma família que legitima, que cuida, que ama, que protege, que vai prover coisas positivas, o gene permanece desligado. Ele não se manifesta na maior parte das vezes. Mas se essa pessoa foi abusada, estuprada, maltratada, negligenciada, teve uma vida difícil, passou fome, passou guerra, o gene liga por uma questão de programação genética. Então veja a complexidade de todo esse assunto e como ele é amplo e como a gente é tão ignorante a respeito de todos esses assuntos e muitos de nós não sabemos. Aí às vezes você tem uma vizinha louca, né, que todo mundo chama de louco. É muito fácil, aquele ali é louco, aquele ali é drogado, aquele ali é craqueiro, aquela ali é prostituta, aquele ali é alcoólatra, mas você não entende o que está por trás daquilo. Teve um cientista que teve no Brasil recentemente, acho que faz uns 2, 3 anos, depois eu vou dar uma procurada e colocar o link aqui embaixo para vocês, se eu conseguir achar, porque hoje eu tô com um pouquinho de preguiça de ficar procurando coisas, porque eu já estudei demais, e às vezes a gente tem um pouco de preguiça, eu peço até perdão a vocês. Um cientista americano que veio para o Brasil e ele disse o seguinte, ele palestrou, saiu nas mídias, saiu acho que até em capa de alguma coisa, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele falou que é muito fácil falar da Cracolândia como um problema que não fosse meu, né? Não fosse nosso, né? É a Cracolândia, aquelas pessoas. Quando na verdade a questão não é a Cracolândia, é uma questão de saúde pública. Não é uma questão de droga. Né? Não é uma questão de droga como esse presidente que tá aí, que vocês colocaram aí, eu não coloquei, vem falar, porque menino pode carregar uma pedra de crack, não sei o quê. Esse menino também tem questões epigenéticas. Mas como é que um presidente analfabeto como esse vai saber alguma coisa sobre isso e vai poder falar alguma coisa sobre isso, não é mesmo? E como é que um país que infelizmente também
Até a década de 60, os negros não tinham acesso à educação. Até pouco tempo atrás, tinha muita gente sem acesso à educação, e a educação no Brasil é mais do que sucateada. Como é que a gente vai exigir também que as pessoas saibam votar? Eu não estou julgando ninguém aqui, não. Não julgo nem ele, o presidente, não julgo nem a população, porque isso é contexto espiritual e é contexto de ignorância, é contexto de falta de conhecimento mesmo. Ah, porque o menino carrega uma pedra de crack, por que ele não pode trabalhar? Defendendo o trabalho infantil. Então é do tamanho de uma imbecilidade, de uma ignorância que não tem nem o que falar. Muito bem. E aí ele falou, esse cientista veio e falou, o problema não é Cracolândia, é um problema de saúde pública. Vocês acham que isso não afeta vocês, é que aquelas pessoas não têm acesso ao que vocês têm, mas os ricos vão aos bares e enchem a cara de cachaça até cair. Compram bebidas importadas, compram vinhos importados. Os ricos cheiram cocaína, os ricos usam crack às escuras, enquanto os pobres estão na rua e todo mundo aponta e diz, olha lá, a Cracolândia. Então é um problema de saúde psíquica, emocional, física e espiritual coletiva. Tem muito mais borderline. Quando se fala, lembra que aquela história que a gente fala, porque sobre estupro e denúncia e violência com relação à criança e adolescente, é o que a gente sabe que é denunciado, imagine o que não é denunciado. 6% da população é border, é o que foi constatado, mas tem mais gente. Então quando você chama vizinho de louco, meu Deus, aquela mulher é louca, quebrou o carro do marido por causa de ciúme. Leia o livro da Ana Beatriz Barbosa Silva, doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, psiquiatra. Corações Descontrolados, escrevendo o que é o comportamento do borderline. O porquê essas impulsividades. O grande problema do border é a impulsividade, porque o border ele é uma panela de pressão. Por isso que geralmente o border e a depressão estão caminhando juntos. O que quer dizer depressão? Depressão, pressão para dentro. Por que a pessoa deprimida é distímica, é mal-humorada, é irritadiça, é impaciente? Porque ela já está guardando tanta coisa a vida inteira que chega uma hora que ela simplesmente aperta o botão do foda-se, desculpa o termo que eu usei. Entende, gente? Então o borderline, ele foi tolerando. Imagine que o campo áurico de uma criança é gigantesco. Imagine que eu e você, quando nascemos, já foi colocado um aurameter, um medidor de campo áurico, numa grávida. Se eu não me engano, a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, se eu achar, eu também coloco aqui. Então, voltando a falar do aurameter, foram medir o campo áurico de uma mulher grávida, é gigante a abertura do campo áurico. O campo áurico é o campo energético ao redor da gente, que permite que a gente se correlacione, que a gente se relacione energeticamente com as pessoas. E o campo áurico de uma criança é extremamente aberto, porque ela está aberta para o mundo. Até os 7 anos de idade, uma criança vive em teta. Ela está só observando e aprendendo, sem filtros, porque ela não tem julgamentos. Então imagine o que acontece com uma criança quando você xinga, você bulina, você chama de burra, você estupra, você maltrata, você amaldiçoa e você põe um monte de energia negativa, tá tudo entrando no campo áurico e o campo dela tá aberto. Imagine o que você está gerando de destruição através de palavras, olhares de ódio. Eu lembro que as pessoas me olhavam com muito ódio. Negatividade, que é coisa da psicosfera humana, porque o planeta precisa de cura. Então imagine que a hora da criança está completamente aberta, não tem proteção ali. E a pessoa está lá, infringindo aquela humilhação, aquela dor. Imagine essas crianças refugiadas em campos de guerra, que vem morte, que vem bomba explodindo o tempo inteiro. Imagine como vai ficar. O problema é quando você, enquanto border, acha que ninguém te ama, ninguém te quer, que você tem que afastar as pessoas de você, você começa a se machucar e machucar as pessoas ao redor de você. Achando que ninguém te ama, que ninguém te quer, e daí você tem surtos, e no surto você não está consciente, você está inconsciente. E aí as pessoas acham no outro dia assim, não, ela sabe muito bem o que ela fez. Não, a pessoa não sabe porque ela não lembra. Ela não lembra o que ela faz quando ela está em surto psicótico. Não lembra o que faz. E quando as pessoas contam no outro dia, você tem vergonha. E daí vem à tona tudo aquilo que sempre te machucou, que sempre te ofendeu, as pessoas que te humilharam, as humilhações quando você foi molestado, estuprado quando era criança, maltratado, negligenciado. E você começa a olhar para as pessoas ao seu redor e o seu cérebro começa a alucinar e entrar num estado alterado de consciência, ou seja, de inconsciência, porque você está em psicose, e você acha que todas aquelas pessoas querem te fazer mal e você começa a xingar todo mundo e afastar todo mundo de você.
E aí no outro dia vem a vergonha, o desespero, a culpa, o pedido de perdão, para quem tem pelo menos alguma consciência, por isso que eu digo. Um borderline não é um psicopata, não é uma pessoa que quer o mal dos outros, ele não faz mal pros outros, ele não machuca os outros, ele machuca a si mesmo. E quando ele xinga, quando ele berra, quando ele esperneia, é porque ele tá pedindo socorro, na verdade, porque ele tá sofrendo, ele tá em sofrimento. É um cérebro que está em colapso e está em sofrimento. Você já viu um curto-circuito? É um cérebro em curto-circuito. O ritmo neuronal e a condição química de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, de tudo que são os hormônios do medo que são gerados no cérebro de uma pessoa border, quando ela está em surto, quando ela está com medo, você não tem noção. No outro dia a pessoa parece que ela levou uma surra. E leva dias para passar essa sensação. É como um grande porre emocional, literalmente. Você tem uma ressaca emocional. Você já viveu isso? Você vive com alguém que já passou por isso? Então agora você já sabe o que é. E aí, associado a isso, concomitante a isso, eu tenho depressão. Que é isso, foi um processo de uma vida inteira, em que desde criança aconteceram milhares de situações traumáticas, desde estupro, molestamento, como eu já falei, traições, falência, pessoas que me roubaram, me prejudicaram, e que eu sei que para quem é espírita e vai vir com historinha de karma, sim, eu conheço essas histórias também, não é uma historinha, também tem tudo isso, que eu também já fiz limpeza energética, já fiz apometria, como eu já falei, já passei por vários processos de cura quântica e continuo passando por processos de cura quântica para limpar tudo que tiver para limpar. E a você que passa por isso, que tem transtorno ou conhece alguém, também vai precisar de psicólogo, de terapeutas quânticos, de psiquiatra, multidisciplinar, é uma equipe interdisciplinar, e são vários tipos de terapeutas, vários tipos de profissionais, médicos que vão ajudar você a encontrar o eixo, a encontrar um ponto de equilíbrio. Porque é uma coisa que não tem cura. É um funcionamento cerebral. Não é uma doença, mas é uma coisa que não tem cura. É um funcionamento, é uma forma de ver a vida e de pensar a vida e de sentir as coisas de forma muito intensa. É uma pessoa que sente tudo à flor da pele, tá em carne viva. O borderline tá em carne viva. Juntou com a depressão, tá mais em carne viva, tá sangrando junto. Uma pessoa que tá em... Ela passou por tantas situações na vida dela, aí vem as pessoas, eu tenho que me esforçar, porque a minha vontade é chamar de idiota, porque geralmente tem muito idiota que é super bem formado, que tem faculdade, que vai no centro espírita, e vem o idiota e diz assim, isso aí é bobagem, isso é coisa de gente que não tem o que fazer da vida. Né? Ou então vem assim, isso aí é falta do que fazer, isso aí quer chamar atenção. Já ouvi isso também. Porque nunca sentiu isso. Não sabe o que é isso. Então, a questão é essa. Quando você tem uma coisa que é concomitante, a comorbidade, que a gente chama, uma coisa associada a outra, a coisa piora. Porque se o border, depois de ter passado tudo que ele passou, ele tem medo do abandono, ele tem medo do mundo, porque para ele qualquer coisa pode parecer uma ameaça, e o cérebro dele, vejam que o cérebro, nossa parte reptiliana, que é a mais primitiva, ela vai gravando as experiências negativas para proteger a gente de possíveis futuras ameaças por causa da preservação da espécie. Então imagine o que é o cérebro de um border. Ele começa literalmente a alucinar. Ele começa a desconfiar de todas as pessoas. Aí depois disso vem o processo da depressão, que é tristeza profunda, melancolia, falta de esperança em si e no outro. Agora junta todas essas coisas numa coisa só. E daí, num período no mês, a pessoa tem TPM disfórica, ou seja, aproximadamente 3 a 4 dias. No meu caso, algumas pessoas podem ser mais tempo ou menos tempo, tá? De 7 a 10, outras 2 ou 3. Eu, em torno de 3, 4 dias antes da minha menstruação, tudo isso se junta e eu literalmente me sinto uma panela de pressão. Então, o tratamento é medicamentoso. E quem medica, obviamente, é um psiquiatra. E procure um bom psiquiatra, porque tem que ser bom, porque o diagnóstico é difícil e o tratamento é difícil. Até encontrar a química que realmente vai te manter equilibrado. Eu não vou falar a química que eu tomo, porque eu não tô aqui para indicar medicação, não sou médica.
limpeza energética e muita cura quântica para limpar vidas passadas e contextos passados e DNA e memórias ancestrais que tem que ser limpas, porque às vezes você está pagando o pato de contas de gente lá atrás. Acho que, se não me engano, são mais de 60 mil pessoas registradas no teu DNA, que ainda chegam na memória do teu DNA. Vai saber se lá atrás não teve assassinato, estupro, alguém que escravizou, fez mal a alguém, e você, por fidelidade, está pagando alguma coisa lá de trás que você não sabe. A constelação sistêmica familiar resolve isso. Ajuda a resolver isso. Resolve isso. E várias outras terapias quânticas. Então, a limpeza energética, a limpeza de antepassados, a questão físico-química da medicina e a questão terapêutica do diálogo, da conversa, fazem você se ouvir e ampliar a sua consciência para que você consiga ter mais, eu não gosto da palavra autocontrole, mas ter estabilidade. Porque eu alucinava demais. Quando eu tinha 18 anos, o tempo inteiro, quando a minha namorada olhava pro lado, eu achava que ela estava me traindo. Olha o grau da insegurança e da baixa autoestima. Hoje, com 40 anos, eu ando tranquilamente do lado da pessoa que eu amo, que é minha alma gêmea, tranquilamente, sabendo que eu não tenho que me preocupar com isso. Mas olha só, 17 anos de terapia, muito estudo, entende? Então vá atrás, busque, e se você conhece alguém, ajude essa pessoa a ir atrás e buscar. Só que não existe como ajudar quem não quer ser ajudado, tá, gente? Não existe como ajudar quem não quer ser ajudado. Se a pessoa não quer, se a pessoa quer se afundar. Ah, e outra característica, borderline, depressivo, busca nas drogas e na bebida anestesiamento e medicação. Eles estão tentando se medicar. Aconteceu comigo. Eu não bebia, eu era uma pessoa que trabalhava, estudava a minha vida inteira, e quando eu tive depressão, eu caí no alcoolismo. Então, e até recentemente, em alguns surtos que eu tive, eu busquei no álcool um anestesiamento para ficar dormindo 24 horas por dia e tomar medicação para ficar dormindo 24 horas por dia, para não querer viver, não querer acordar, porque eu não queria ter que olhar para a luz do sol. Então, antes de julgar, antes de apontar o dedo, antes de condenar, entenda todas essas questões. Isso eu estou falando de mim. Tem outros seres humanos que têm outros tipos de transtornos, como o bipolar. Tem outras pessoas que têm graus de depressão. Tem outras pessoas que têm uma personalidade melancólica. Tem outras pessoas que passam por lutas diárias, com trabalhos diários. Tem gente que trabalha com ONG de animais, com ONG de crianças, que vê tragédias todos os dias. Tem gente que trabalha na área da saúde, tem gente que salva vidas. Todas essas pessoas têm seus dramas pessoais e têm a sua química e a sua espiritualidade e sua parte psíquica para ser olhada também. Não é eu. O que eu estou trazendo aqui é um testemunho para abrir a nossa cabeça, para que a gente possa olhar uns para os outros, porque nós não somos uma ilha, nós não somos seres isolados. Olhar uns para os outros, ajudarmos uns aos outros e podermos contar essas experiências para dizer uns aos outros: existe esperança, existe uma forma de curar, existe uma forma de pelo menos estabilizar, existe uma forma de se encontrar. Tá bom? Mais uma vez, me perdoem, sinto muito, vos amo, vos abençoo, sou grata. É uma carta aberta aos meus amigos, aos meus conhecidos, para que todos entendam que as vezes que me viram em surto, não foi por mal, não foi intencional, não foi consciente e não foi contra vocês. O problema era eu comigo mesma, meu auto-ódio, minha própria dor. E também esse vídeo foi feito não para me vitimizar, mais uma vez, para ajudar a todos que estão assistindo, que passam por isso ou conhecem alguém que passa por isso. Até a próxima. E aí talvez você me olhe e pense: mas Ana, você é tão inteligente, você fala sobre todos os assuntos. E aí? E aí você não consegue se resolver? Consigo, por isso que eu tô trazendo tudo isso aqui pra vocês. Só que existe um tempo, como eu já falei aqui no vídeo e continuo falando, eu levei mais de 10 anos para ser diagnosticada, e às vezes pode levar até 10 anos para encontrar o equilíbrio e o autoconhecimento e a medicação correta. E equalização correta, porque você tem ciclos no mês, ciclos hormonais, ciclos de vida, alterações hormonais. Então não são coisas estáticas. Tudo isso leva tempo. E outra coisa, lobo frontal, neocórtex, sistemas que envolvem memória, fala, comunicação, inteligência lógico-matemática, inteligência intelectual é uma coisa. Sistema límbico, amígdala, sistema que envolve as emoções, é uma coisa completamente diferente. E a caixinha do medo que está dentro do nosso cérebro, lá está desde o medo de barata até o medo da morte. Abriu aquela caixa, sai um monte de coisa de dentro.
Então, Ana, você é tão inteligente, mas aí nas horas emocionais você não dá conta. Pois é, porque nessa área do meu cérebro existe um déficit, um transtorno, uma limitação. Por isso precisa de medicação, autoconhecimento, e eu preciso, através da minha consciência e da minha autopercepção, perceber quando que eu tô entrando numa zona de risco, onde o alertinha vermelho tá ligando e algum tipo de insegurança, algum tipo de medo pode gerar um comportamento negativo. Então é para isso que serve a minha inteligência racional, mas a minha inteligência emocional teve que ser muito trabalhada e ainda está sendo trabalhada, ainda vai continuar sendo trabalhada. O que deveria ter sido trabalhado em todos nós e o que deveria ser ensinado nas escolas. Senão nós não teríamos tantos adultos adoecendo os seus próprios filhos. Porque como eu expliquei sobre a aura, o campo áurico, a energia do seu filho está aberta, a mente do seu filho está intacta, ela está completamente aberta e disponível para receber informações. Que tipo de lixo as pessoas estão jogando nas crianças? Você deixa o seu filho jogando videogame? Você deixa o seu filho assistindo violência, videogames que matam e que atropelam velhinhas? Você acha que o que está entrando de programação mental? O nosso cérebro é um hardware e o que está sendo implantado é um software, são aplicativos baixados no iPhone da cabeça das pessoas. Nós somos um equipamento, a máquina, e nossa mente é o software. E o que está sendo colocado ali dentro? Essa é que é a grande questão. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre isso. Quais são os comportamentos que precisam ser mudados e alterados dentro do sistema educacional e das famílias e da sociedade para que a gente possa, daqui a algumas gerações, não sei quantas gerações, limpar essa psicosfera humana para que a gente possa ter crianças mais saudáveis e saber cuidar das nossas crianças, falar com as nossas crianças e proteger as nossas crianças de todo esse lixo que está aí.